Quais critérios devem ser levados em conta na hora de avaliar uma instalação de um rodapé? Muito bem, pessoal. Meu nome é Marcos e você está na Marco Piso. Essa instalação de rodapé aqui foi feita na residência de um dos nossos inscritos aqui do canal, o seu Marco, que é o meu xará também. Se o senhor ver o vídeo aqui, muito obrigado. O atendimento foi excelente na casa de vocês, nos sentimos em casa, vocês são muito acolhedores. O senhor e a senhora Mônica, muito obrigado pelo carinho, pela recepção, né? E olha só, pessoal, comecem a observar que vocês vão ver algumas frestas em cima da parede, né? Olha só, comecem a observar. E aí nós vamos ter que explicar agora quais são os critérios que você deve avaliar na hora de instalar o rodapé. Essas frestas em cima, eu vou explicar aqui para que, se caso você estiver pesquisando para você fazer esse serviço, você não achar que o profissional fez o trabalho mal feito, você não ficar frustrado de nenhuma maneira, né? Essas frestas em cima são normal, tá? Isso porque as paredes não são uma unanimidade e não são uma mesa de vidro, né? As paredes são rebocadas à mão, né? Massa, gesso, um monte de coisa, e o pessoal acaba tirando ela do alinhamento certinho, né? Acaba entortando a parede, né? Especialmente construções mais antigas. Essa casa é uma casa antiga, né? Inclusive o proprietário falou que tem uma média de 100 anos. Na parte de cima tem um assoalho lá que ele falou que tem 100 anos. Essa escadona aí de madeira de peroba rosa, né? Muito linda também essa escada aí. Então, as construções em geral, isso não se limita somente a construções antigas. As novas, elas são muito tortas, geralmente, né? Não tem parede 100% reta. E o que acontece? O profissional, né? Nós, por exemplo, não temos a responsabilidade, né, de encostar esse rodapé 100% na parede. Porque se nós encostarmos esse rodapé 100% na parede, acompanhando todas as torturas da parede, você vai olhar para o rodapé e ele vai virar um S, vai ficar parecendo uma curva, né? O que acontece? Como que é feito isso, né? Qual que é a melhor decisão nessa hora? Você vai encostar os rodapés, vai colocar pregos, né? Rodapé é feito com prego, a maioria dos rodapés, né? Especialmente o rodapé de madeira e MDF, é imprescindível o uso do prego. Você não pode, em hipótese alguma, deixar de usar, né? Então o que acontece? A gente vai pegar os pontos onde a parede vai encostar e a gente fixa os pregos naquele ponto onde ela encosta. Por quê? Se você sair colocando prego em todas as partes das torturas da parede, o que vai acontecer? Você vai entortar todo o rodapé junto com a parede. Então você vai encostar os pregos, você vai colocar os pregos somente aonde o rodapé encosta. O rodapé encostou 100% nos pontos que o rodapé encostar na parede, de fora a fora. A barra tem 2 metros. Se essa barra pegar somente em 3, 4 pontos na parede e o resto for tortura, você não deve acompanhar a tortura da parede. Você vai sacrificar a estética do rodapé, né? Para isso, o que deve ser feito, né? Para resolver essas frestas em cima, é massa, né? A pessoa vai, passa massa corrida e depois ela pinta, né? Passa massa corrida, passa uma fita no rodapé e ela pinta aquela massinha, ela pinta da massa para cima, vai disfarçar significativamente, né? Vai dar um disfarce legal. É assim, tá? É assim que é feito. Não tenha como é que fala? A presunção de achar que o rodapé vai ficar 100% encostado na parede, tá? Em hipótese alguma ele vai ficar. Isso pode ser a parede mais perfeita que tiver. Sempre vai ter alguma coisinha aqui e acolá. Eu garanto que toda a peça de rodapé dessa ela vai estar 100% quadradinha, tá? Ela está esquadrinhada, ela é feita em máquinas, né? O rodapé você não vai encontrar defeito de maneira nenhuma. A bitola dela, do rodapé, se ele é 2 centímetros, ele vai ter 2 do começo ao fim de espessura, né? Ele vai estar tudo esquadrinhadinho. Então não tem como a gente culpar o rodapé e nem o profissional. A responsabilidade é da parede. É do acabamento da parede, tá? Sempre é da parede. E o que cabe ao profissional consciente é não encostar esse rodapé em toda a parede. Não acompanhar toda a tortura da parede com pregos, porque ele vai matar o rodapé. A pessoa vai olhar assim e vai dizer, caramba, será que esse rodapé é de borracha que acompanhou toda a parede? Se eu quiser colocar prego ali, eu coloco, ele encosta, né? Quando a parede permitir. Tem paredes que não suportam prego. E o que acontece? Você vai realmente colocar 2, 3 preguinhos somente aonde pegar. Por quê? Aonde a parede der aperto. Porque se você sair colocando prego aleatoriamente, sem critério algum, você vai bater um prego de um lado e o rodapé soltar do outro. Então o rodapé é assim, tem parede que é o seguinte, tem parede que quando você coloca 2 pregos, agradeça a Deus e deixa ele quietinho. Você capricha na cola, colocou 2 pregos, sai correndo, sai de perto dele, né? Porque aí quem vai funcionar agora é a cola. Os pregos são muito importantes para poder garantir que o rodapé não caia
e para fazer esse aperto, né, pressionar o rodapé contra a parede. E aí vai esmagar a cola vai, né, vai ancorar melhor, entendeu? Por quê? O que acontece? O prego é imprescindível, como eu disse, né? Não dá para fazer sem prego também, porque a maioria das paredes, elas são tudo pintadas. O pessoal leva a tinta até o chão como se não fosse rodapé, e muitas das vezes ele não sabe o pintor não sabe qual vai ser a altura do rodapé, então ele leva a tinta até o final, né, para não ter que pegar retoque depois. De repente o cliente decide colocar um cordãozinho de 2 centímetros, um rodapézinho de 3 centímetros, né? Aí o cara vai ter que ir lá passar a massa corrida ali, se ele deixou um espaço de 10 centímetros pelo menos, né? Porque o padrão no rodapé é 10 centímetros. Geralmente as pessoas trabalham com 10 centímetros. Só que existe rodapé de 15, de 20, de 3 centímetros, de 5, de 7. Então é uma coisa muito delicada que precisa ser decidido ali antes da execução do projeto, né? Precisa ser definido com os pintores, com o pessoal. Porque se o pintor conseguisse deixar aquela partezinha de baixo sem tinta, seria a melhor coisa. Só no concreto. Porque só no concreto, especialmente rodapé de poliestireno, você não utiliza prego regularmente em rodapé de poliestireno. Em alguma situação você tem que utilizar, tá? Por segurança você tem que utilizar. Aí você tem que pegar um preguinho sem cabeça, colocar no friso dele, de maneira que quem está andando por cima não veja o prego, está no friso, ninguém vai ver, né? A gente coloca ele no friso, repuxa ele com saca-pino, desaparece com ele, faz um acabamentinho na cabeça do prego com alguns acessórios que a gente anda e pronto. Agora, a questão do prego, quando você contratar um profissional, você comprar um rodapé de MDF, de madeira maciça, a questão do prego, saiba que ele é obrigatório, tá? Em se tratando de rodapé de MDF e madeira maciça, ele é obrigatório. Se você não colocar, ele cai. Por quê? O rodapé de MDF, na primeira contato com a menor umidade que tiver, ele vai estufar um pouquinho, vai ganhar um pouquinho de massa. A partir do momento que o rodapé ganha um pouquinho de massa, ele vai contrair e ele vai pular da parede, ele vai desplacar. Por quê? Aquela camada de tinta que os pintores levam até o final é frágil. A cola ela vai aquecer no processo de secagem dela, ela vai praticamente quebrar essa camadinha de pintura. O rodapé fica praticamente solto. Por isso que é muito importante você colocar pelo menos 4 pregos no rodapé, em geral. Numa barra de rodapé de 2 metros, você colocar no mínimo 4 pregos no rodapé de MDF. Madeira, colocar mais ainda, né? Agora, se tratando de rodapé de poliestireno, a gente faz de tudo para trabalhar somente na cola, porque nós chegamos à conclusão aqui na Marco Pisos que a única cola eficiente para trabalhar com rodapé de poliestireno são os PU, né? Existem as colas PU de tubo, né? De bisnaga, igualmente silicone. Então, até hoje, todos os rodapés que nós fizemos com esse sistema PU, né, nenhum deles deu problema de nenhuma natureza. E não dá, por quê? O PU ele não vai aquecer a parede como a cola. A cola é pesada. Você coloca aí vários tufinhos de cola atrás do rodapé. Ela vai amolecer aquela camadinha velha de pintura, aquele monte de camada que tem às vezes de pintura. E como ela é um material pesado, ela vai acabar caindo. O rodapé, se não tiver prego especialmente, vai acabar caindo e o rodapé solta. Vai cair. O rodapé vai cair sozinho, por conta própria, né? Já em se tratando do PU, do selante PU que a gente utiliza para colar os rodapés de poliestireno, ele não é um produto assim pesado como a cola acrílica. É um produto PU que ele é viscoso e que ele impregna. Então ele vai bater na parede e vai impregnar. Então é aquela coisa, sabe aquela coisa ruim de sair? Impregnação, é produto de impregnação. Por isso, por ele ser assim tão encardido, produto de impregnação, ele vai encostar na parede e vai ficar, e vai permanecer, vai manter o rodapé preso ali. Na maioria dos casos a gente trabalha com rodapé de poliestireno somente no PU. Somente em algum caso específico você utiliza um preguinho aqui ou acolá se a parede for muito ruim mesmo, se for muito torta. Você utiliza um preguinho aqui ou acolá, 2 preguinhos numa barra, mas a gente coloca e você não vai nem saber que existe o prego. Ali ele vai estar ali somente por segurança, né? Aí a gente tem toda uma técnica, né, estratégia. Tem esse saca-pino que a gente trabalha, pregos de aço na medida correta e habilidade para poder fazer esse trabalho, né? E você não perceber que ali tem um prego. Porque a ideia é que você não coloque prego em rodapé de poliestireno. A ideia é essa, né? Na teoria, mas na prática às vezes se faz necessário. Muito bem, pessoal. Esse é o principal critério que você deve avaliar num trabalho, tá? Se o seu rodapé está seguro, né? Avaliar qual rodapé é o seu rodapé. É um rodapé de MDF, prego e cola acrílica. Meu rodapé é um rodapé de poliestireno, trabalhe com selante PU. Trabalhe com selante PU. E se seu profissional for um pouco esperto, ele vai ter sempre um preguinho de aço, porque se for necessário, é obrigatório ele colocar, tá? Aí algumas pessoas falam, e aquelas buchas T? E não funciona, tá? Infelizmente, no geral, não funciona.
Não funciona. Não funciona porque as paredes variam de uma para outra, é drywall, é gesso, é concreto. No geral, elas não funcionam e quase nenhum profissional utiliza, tá? Não é funcional, não é interessante. Além de que dá um baita de um trabalho para você fazer todo aquele sistema lá e ainda ter que se deparar com a situação de que não é uma coisa funcional, né? Além do trabalho que dá, ainda não é uma coisa funcional, porque não funciona em todas as situações. Então você não pode andar com um monte de coisa contando que essa parede funcione, que aquela vai funcionar, e no mesmo imóvel você pode ter uma variedade de paredes, nessa vai funcionar, nessa não vai. Então não, existe um padrão, os profissionais definiram um padrão, e o padrão que é utilizado normalmente não se leva em conta aquelas buchas. Elas funcionam na teoria, naqueles vídeos lá do fabricante, mas na prática mesmo é horrível aquelas buchas. É horrível, você pega uma variação muito ruim nas paredes, no próprio contrapiso você pega uma variação de, né, uma irregularidade na instalação do piso abaixo, e você faz aquela furação toda, não fica muito funcional. E o maior problema de todos, na verdade, são as paredes, que uma parede pode ser de uma coisa, outra de outra, uma vai dar aperto, outra não vai, então você não vai ter que andar com diversos materiais para poder fazer um rodapé. Nós definimos assim, né? Os grandes profissionais, as grandes empresas trabalham assim: rodapé de poliestireno, as empresas mais responsáveis, poliestireno, selante, PU. Rodapé acrílico, rodapé de MDF, massa, cola acrílica e prego. Rodapé de madeira, cola acrílica, que é aquela cola branca escolar, né? E prego. Muito bem, pessoal, vocês já conheceram os detalhes mais importantes da instalação de rodapé, que é o detalhe da segurança. Saber se o seu rodapé vai ficar na parede ou não vai. E agora vamos falar um pouquinho sobre acabamento, né? Sobre acabamento. Vocês observaram aí no vídeo que ali quando o rodapé acaba nas guarnições, ou quando o rodapé chega num local que não tem acabamento, quando a guarnição é mais estreita do que a espessura do rodapé, vocês viram que a gente faz ali umas tampinhas. O acabamento que a gente faz nos cortes em 45 graus, a gente não vai para a obra somente com a máquina, um martelo, prego e cola. A gente leva diversos equipamentos, acessórios. Olha só o acabamentinho ali, vocês viram? Normalmente o pessoal passa a serra aí e fica mostrando aquela parte de MDF. Nós fazemos essa viradinha em 45 graus e depois fazemos uns retoquezinhos, nós fazemos uns ajustezinhos nos cortes onde nós fazemos, porque quando você passa a serra, né, o corte fica perfeito. Só que na hora que você encosta um corte no outro, ainda fica mostrando levemente a parte do MDF por dentro. A parte do rodapé fica mostrando, por mais lacrado que o corte esteja. Olha só, e vocês podem ver que vocês não vê nada disso aí no rodapé que eu tô falando. Você vai ver isso que eu tô falando, a marca do corte. A marca do corte é natural, tá? Todo mundo sabe que ali existe uma emenda. O rodapé tem 2,40 m. Quando o rodapé acaba, vem outro rodapé, emenda ali e continua, né? O rodapé, você não vai comprar o rodapé. Inclusive, tem uma cliente uma vez que eu fiz uma obra que ela falou: nossa, eu não sabia que o rodapé era cortado. Eu pensei que o rodapé vinha todo montado já, tipo, né? Imagine você ir para um imóvel com 100 metros de rodapé montado como se fosse uma casinha de brinquedo assim, né? Você fazer aqui na sua fábrica e levar 100 metros de helicóptero, arrancar o telhado da casa, arrancar a laje do apartamento e descer com o rodapé ali sob medida. Não é assim, pessoal. O rodapé é com emenda, tem diversas emendas. E aí cabe a cada profissional desaparecer com essas emendas. Vocês não viram nenhuma emenda aí, né? Tem alguns lugares que a gente passa com o celular mais devagar. E eu tava fazendo o vídeo um pouquinho rápido já, porque já era final de expediente, tava com fome já. Mas quem tá de perto aí, você praticamente não vê as emendas. A gente desaparece com ela, olha só. Nessa parede aí, por exemplo, tem 2 emendas e meia. Essa daqui é uma barra inteira, o celular desfocou aí, né? Olha o cortezinho lá na escada, em 45 graus. Olha lá, você não tá vendo marca de corte nenhuma, tá vendo? Olha só, você não vê nada, pode ver, olha só. Olha só. A gente faz o corte, depois do rodapé todo bonitinho, a gente passa uma massinha, e depois dessa massinha tem alguns macetezinhos que a gente faz ainda para poder, né, deixar um acabamento assim como se o rodapé tivesse sido pintado. O rodapé não foi pintado, olha só, pessoal. Olha só, o rodapé não foi pintado, esse rodapé é pronto de fábrica, tá? Mas você não vê marca nenhuma de corte nele, parece que ele nasceu ali sem marca nenhuma, né? Essa é uma marca nossa, pessoal. Essa é uma coisa exclusiva nossa. Eu tenho um prazer em fazer um rodapé. É uma das coisas mais chatas da obra, mas eu adoro fazer rodapé. Rodapé é acabamento, pessoal. É a hora que o cliente vai notar a qualidade do seu trabalho. Eu cansei de ver diversos profissionais que são gigantes na instalação do piso caírem, né, pecarem na hora de instalar o rodapé. A maioria do pessoal
teca muito na hora de instalar o rodapé, porque acha que é só um rodapé. Não é, pessoal. O rodapé é o que vai aparecer, é o acabamento, é o que vai chamar a atenção na sua instalação, é o rodapé. Então é uma coisa chatíssima. Todo mundo sabe que você precisa ir na máquina 5, 6 vezes às vezes para acertar um corte. Você tem que ir 5, 6 vezes para poder fazer um corte bonito, igual você tá vendo aí, tá? Essas paredes aí são toda torta, em todos os sentidos. Prumo, alinhamento, são tortas. E vocês não viram nem o rodapé sorrindo aqui, nem com aquela boca de peixe, né? Com aquela bocona, né? Parecendo aquele bad boy, né? Aquela boca torta. Vocês viram os rodapé aqui tudo lacrado, você não vê emenda, porque isso, pessoal, pra mim é uma questão de honra, por assim dizer. Eu não posso sair daí e fazer um trabalho e ir pra casa infeliz e preocupado e insatisfeito, né? Eu me mato. Eu me acabo no trabalho, mas eu só saio de uma peça para outra quando tiver do jeito que eu gostaria que tivesse. E dá trabalho, pessoal. Eu vou diversas vezes no rodapé e é por isso que nós sabemos cobrar o trabalho, tá? É por isso que quando você entra em contato comigo, tem uns 50 metros de rodapé que nós cobramos de você o trabalho, por exemplo, deu 1.500. Nossa, mas na Leroy Merlin é 15 reais o metro. Faça com o pessoal. Né? Em qualquer empresa por aí é 15 reais o metro, por exemplo, né? Eles terceirizam a mão de obra lá, é 15 reais o metro. É 10 reais. Faça com ele, não faça comigo não. Só faça comigo se você quiser trabalho de qualidade, tá? Só faça comigo se quiser trabalho de qualidade, porque eu sei o duro que eu dou para poder fazer um rodapé nessa qualidade e eu sei que poucas pessoas fazem isso. Quase ninguém faz. Existem grandes profissionais, claro, mas eu tô falando assim que de entre 100 pessoas você vai achar 3 que tem a dedicação que nós temos para fazer nessa qualidade. Isso aqui não é estimativo, um chute não. Isso aqui é certeza que eu tô falando. Rodapé é acabamento, pessoal. E acabamento exige muito esforço. Exige muito do profissional. Você tem que andar muito. Muitas vezes você tem que ir na máquina diversas vezes para poder fazer o corte fechadinho. E isso aí custa um esforço mental enorme, dedicação, disciplina, né? E nós temos muita disciplina. Então, fiquem com Deus, muito obrigado. Se precisar dos nossos serviços, entre em contato. Isso precisa de muita disciplina, pessoal, e nós temos.